Bom, roteiro pronto, só armazenar agora. Vixe. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar nesse vídeo 5 motivos pelos quais eu troquei o Google Drive pelo Dropbox no meu fluxo de trabalho. Boa parte do meu trabalho eu faço sozinho, então eu estou sempre buscando novas ferramentas para que eu possa deixar o fluxo de trabalho mais fluido e melhorar a interação entre as ferramentas que eu uso. Então eu estou sempre pesquisando novas ferramentas e tudo mais, e aí depois de um tempo eu chego a uma decisão se eu devo adquirir aquela ferramenta, caso eu não tenha, ou se eu devo substituir alguma das ferramentas que eu já uso no meu fluxo de trabalho. E um ponto que eu levo em consideração muito nessa decisão é que a ferramenta é que tem que entrar no meu fluxo de trabalho e não atrapalhar esse fluxo. Não ao contrário, não que o meu fluxo tem que se adaptar à ferramenta. Porque o meu fluxo ele já está bem definido. Lógico que a gente sempre faz algum ajuste ou outro a depender. Mas o ideal é que a ferramenta sempre se encaixe no seu fluxo de trabalho. Primeiro, para que você não tenha uma curva de aprendizado ou uma curva de adaptação muito grande e isso te tome mais tempo do que o necessário. A menos que vale muito a pena a longo prazo. Mas no geral, a minha principal tomada de decisão é se essa ferramenta ela vai se encaixar dentro do meu fluxo de trabalho sem que eu tenha que movimentar muitas outras coisas. E levando isso em consideração, eu já uso o Google Drive há muito tempo. Então, mas vinha tendo alguns problemas, como baixar grandes quantidades de arquivo, solicitar arquivos, como aqui no estúdio eu trabalho muito com outros freelancers e aí de repente muita gente precisa me mandar arquivos e aí às vezes a pessoa ela não tem um Google Drive pago ou ela já está sem espaço no Google Drive dela. Então tinha algumas dificuldades ali que o Google Drive já estava deixando a desejar e aí eu pesquisando muito testei outras ferramentas que tinha no mercado e aí eu acabei decidindo pelo Dropbox. Então eu vou trazer aqui hoje 5 razões pelas quais eu migrei do Google Drive para o Dropbox e eu espero que uma dessas te ajude e que talvez faça sentido para você testar ou não se vale a pena migrar para dentro do seu fluxo de trabalho. Bom, primeiro ponto foi a fluidez que o aplicativo do Dropbox tem tanto no celular quanto no desktop, mas principalmente no desktop. O celular, eu confesso com vocês que eu uso bem pouco o celular, então para mim ali a questão do aplicativo do celular não fazia tanta diferença. Embora depois de ter contratado o Dropbox eu comecei a usar mais ele um pouco no celular, inclusive algumas ferramentas que ele tem no celular, como por exemplo escanear a documentação. Então hoje todo documento que chega aqui no estúdio, eu recebo muito produto aqui, né? A gente faz fotos de estilo. E aí sempre vem uma lista, uma relação de produtos entregues. E ao contrário, quando o produto sai daqui, eu mando uma lista de produtos que saíram do estúdio. Então estava acumulando muito papel aqui, e são documentos que eu não preciso guardar a longo prazo. Então eu comecei a escanear, pela facilidade que tem ali do aplicativo do Dropbox, escanear todos esses papéis. Então hoje praticamente ele chega, eu já escaneio e já jogo fora o papel, ou coloco aqui no nosso escrivaninha aqui para reaproveitar ele. E então eliminei bastante esse monte de papel que tinha aqui por conta desse aplicativo. Mas o principal mesmo foi o aplicativo pro desktop. A fluidez que o aplicativo do Dropbox tem para baixar e subir arquivos e a sincronização desses arquivos com o Dropbox pelo desktop é muito mais fluida, é muito melhor. Então eles se conversam muito mais fáceis e, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de baixar grandes quantidades de arquivos do Google Drive pelo gerenciador do desktop. E pelo Dropbox não. Lógico que tem uma quantidade X de arquivos que você vai ter dificuldade de baixar, mas no geral eu consigo baixar muito mais coisas pelo gerenciador do Dropbox no desktop do que eu conseguia pelo Google Drive. Então isso facilitou muito aqui dentro do fluxo. O segundo motivo foi uma das ferramentas que o Dropbox tem, que é transferir e receber arquivos. Então, por exemplo, antes com o Google Drive, quando eu finalizava um trabalho, eu subia esse material no Google Drive, disponibilizava para o cliente e no nosso contrato de prestação de serviço tinha um prazo para que ele fizesse o download desse material e eu liberasse o meu Google Drive. Eu nunca vi sentido deixar disponível um material de um cliente eternamente no meu Google Drive, a não ser casos específicos de alguns trabalhos
que o cliente solicitava isso e isso era cobrado à parte. E também, né, então ele tinha um custo, isso tem um custo para você, você tem que computar isso tem que fazer parte da sua precificação. Então, bem específico mesmo, alguns trabalhos, cara, eu acho que de todo o tempo que eu trabalho, assim, teve esses 3 trabalhos que o cliente pediu se tinham como deixar esse arquivo por tempo indeterminado no meu Google Drive. Inclusive, para esses trabalhos eu criei contas específicas e eles estão lá armazenados até hoje. Mas no geral, eu subo o arquivo, o cliente baixa e eu apago. Mas assim, eu deixava sempre um prazo. E aí, por conta disso, eu tinha que deixar lembretes para mim lá, apagar tal trabalho do Google Drive, apagar não sei o que do Google Drive. E cara, parece que não, mas no dia a dia, com o fluxo de trabalho que a gente tem, vai ficando um processo chato de você ter que ficar lá, indo lá, apagar, não sei o que. Então, no Dropbox, e sem contar que quando você sobe lá no Google Drive, independente se você vai pagar depois ou não, isso consome do seu pacote de gigas que você tem dentro do plano que você assina. No Dropbox existe uma ferramenta chamada Transfer, que funciona praticamente como um e-transfer ou um Smash, acho que é Smash outra ferramenta, posso estar enganado. Mas dentro do Dropbox existe o Dropbox Transfer, que funciona igualzinho. Então eu venho aqui, criar transferência, coloco os arquivos que eu quero enviar para o meu cliente, né? Vamos por esse aqui, que inclusive foi um dos últimos trabalhos que eu enviei. Posso nomear, e aí eu sempre trabalho se é vídeo ou foto e coloco o nome cliente. E aqui eu consigo determinar, que aqui não está na minha assinatura profissional, tá? Mas na assinatura profissional você consegue colocar até 1 ano de disponibilidade desse material no seu transfer. Então o cliente tem 1 ano desse material disponível aqui na nuvem para ele baixar. E posso colocar uma senha, enfim. Quando dá o prazo, ele automaticamente fica offline. E aí, todos os trabalhos que eu mando por aqui, ele não consome do meu espaço dentro do Dropbox. Isso eu achei muito interessante. Então eu tenho uma ferramenta que eu posso mandar N trabalhos para meus clientes. Eu tenho no plano profissional a capacidade de até 100 gigas, que é bastante coisa. Então, por exemplo, se eu mando 10 trabalhos no mês de 100 gigas, eu tenho 1 tera ali que não está ocupando do meu drive na nuvem. Então eu fico com espaço livre no meu Dropbox para fazer outras coisas, armazenar outras coisas que são importantes e que eu preciso guardar por muito tempo. Então eu achei muito interessante isso aqui. E cara, tem funcionado muito legal. Eu mando para o cliente, junto com o cliente, com um link para download. Eu coloco uma observação, eu coloco, ó, esse material estará disponível até o dia X. Após essa data, não nos responsabilizamos por essa disponibilização na nuvem, tal. O reenvio desse material pode haver cobrança adicional, enfim. Aí você trabalha dentro dos termos da sua empresa e da sua prestação de serviço. Mas essa ferramenta mudou muito aqui o nosso fluxo, eu achei sensacional, então está funcionando super bem. E, de contrapartida, a gente tem uma outra ferramenta aqui que é solicitar arquivos, que eu achei sensacional também. Essa ferramenta ela já ocupa espaço no seu Drive, porque você vai simplesmente criar um link. Então eu venho aqui, ó, nova solicitação, coloco aqui, job, nome do job, descrição, captação feita pelo videomaker X, né? E aqui eu escolho a pasta que eu quero salvar, vou deixar qualquer uma aqui, e posso definir prazo e tudo mais, enfim. E aí crio um link e pego esse link e mando para aquele cara que me prestou o serviço de captação, por exemplo. Então, às vezes eu peguei um trabalho que eu não vou fazer a captação, eu vou fazer só após aqui dentro do estúdio. E aí contratei um freelancer para ir lá fazer a captação. Eu pego esse link e mando para esse cara, mando para o freelancer. O freelancer sobe os materiais dele no meu Dropbox, ele não precisa se preocupar em ter um Google Drive, ele não precisa se preocupar em ocupar espaço no Drive dele. Eu não preciso me preocupar dele perder esse material de repente, então ele sobe aqui para mim, fica dentro do meu Dropbox, eu baixo, uso e tenho lá determinado um tempo que eu deixo ele aqui disponível também, caso eu precise resgatar esse material. O terceiro motivo foram as ferramentas integradas. Então, por exemplo, eu tinha o Google Drive, o Frame.io e o DocSign, que era um serviço de assinatura de contratos. E pelas ferramentas integradas do Dropbox, eu tenho aqui, se eu vier aqui, ó, eu tenho uma ferramenta chamada Replay e tenho uma ferramenta chamada DocSend.
que faz essas duas funções. Então, dentro do Dropbox, agora eu tenho automaticamente uma ferramenta que eu subo o meu vídeo, mando o link para o meu cliente e ele faz a revisão, como qualquer outra ferramenta de revisão de vídeo. O cliente vai pontuar nas minutagens que ele quer alterar alguma coisa, adicionar, remover, e eu recebo esse feedback depois que ele termina de fazer essas observações. E o mais legal de tudo é que o replay do Dropbox tem integração com o DaVinci. Então hoje eu uso o DaVinci aqui no Fluxo também. Então eu exporto o vídeo direto do DaVinci para o replay, pego o link, mando para o cliente e fico aguardando a revisão. Quando ele faz a revisão no replay, as observações que ele fez, eu posso ou visualizar por dentro da plataforma do replay, ou eu posso também visualizar direto na timeline do DaVinci. Depois, se vocês quiserem, comentem aqui, eu posso fazer um vídeo só sobre essa ferramenta, que também foi uma das coisas que melhorou muito o fluxo aqui de trabalho, e essas indas e vindas de alterações. Então, a gente fica com tudo documentado, caso haja alguma má intenção de algum cliente ou tudo mais. E outra ferramenta é o DocSign, que é assinatura de contratos. Bom, isso aí é simples, né? Então, a gente gera o contrato com o cliente aqui, sobe o contrato nessa ferramenta, coloca quem que vai assinar o contrato, manda no e-mail da pessoa, ela assina de forma digital, válida judicialmente, e o contrato ele é validado e fica armazenado aqui dentro do Dropbox também. Então, cara, top pra você ver. Realmente, se você for analisar o Dropbox, né, muita gente faz essa conta. Pega a quantidade de teras, de gigas, pelo valor e faz a conta de quanto sairia o giga, para ver se vale a pena ou não. Se você for fazer essa conta com o Dropbox e o Google Drive, realmente o Dropbox não vale a pena. Só que, cara, eu assinava o Frame.io, assinava uma outra plataforma de assinatura de contrato. Só essas duas já paga o Dropbox. Então, se colocar na ponta do lápis, no meu caso, o Dropbox valeu muito a pena. Vale muito a pena. Tá saindo muito mais barato do que antes, com o que eu pagava com Google Drive, Frame.io e DocSign. Quarto motivo eu posso personalizar o meu Dropbox. Então, por exemplo, essa ferramenta do Transfer, eu posso personalizar ela com a identidade visual aqui do estúdio. Então, eu tenho todo uma imersão do meu cliente, desde quando ele recebe a minha proposta, que tem toda a identidade visual trabalhada ali. Aí ele vai receber um roteiro, de repente ele vai num documento que tem a identidade visual aplicada em algum lugar. Ele vai receber um esboço do storyboard, enfim, todo o processo de produção. Nem todos os trabalhos incluem todos esses processos, né? Mas todos que incluem, ele tem ali a nossa imersão dentro da nossa identidade visual, que finaliza dentro do Transfer, quando a gente manda o trabalho para ele, e eu poder personalizar, colocar minha logo, escolher plano de fundo, enfim, entre mais. Então eu achei isso bem interessante. Não é um recurso exclusivo do Dropbox, mas é do Transfer, que é uma ferramenta integrada com o Dropbox. E o quinto motivo que eu coloquei aqui foi o espaço de armazenamento, que eu já falei um pouco ali em relação ao Transfer, mas o quinto motivo exatamente foi esse. E eu acho que foi um dos principais, para falar a verdade, porque foi eu ter economia no meu espaço de armazenamento e não computar esse custo dentro dos trabalhos, que também me fez contratar o Dropbox. Foi esse motivo e o motivo das ferramentas integradas foram os principais, não teve discussão. Quando eu analisei aqui tudo certinho, falei, cara, não faz. Estaria louco se eu não contratasse o Dropbox para colocar dentro do meu fluxo de trabalho, tá, galera? Isso aqui eu tô falando dentro do meu fluxo de trabalho, mas eu tô trazendo para vocês, compartilhando, porque talvez faça sentido para vocês. E aí, cara, é aquilo. Às vezes a gente tá tão corrido no dia a dia e tão acostumado a usar uma ferramenta, a ter um método ou um fluxo de trabalho, e a gente fica naquilo ali e não vê o quanto de repente aquilo não tá tracionando outras coisas, não tá te deixando com tempo livre, não tá te deixando com flexibilidade para fazer outras coisas que talvez faria o seu negócio crescer. Bom, e esses foram os pontos que me fizeram trocar o Google Drive pelo Dropbox. E tem sido muito bom, tem sido muito fluido aqui nos trabalhos, usar o Dropbox, desde a captação até a entrega do material final para o cliente. E a gente está aqui já usando mais ou menos, vai fazer um ano, né? Então, tenho prioridade para falar que só melhorou mesmo. E a gente ganhou tempo, eu ganhei tempo principalmente, para fazer outras coisas
né, captar mais cliente e tudo mais, tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver. E é isso, galera. Bom, se vocês quiserem que eu faça algum vídeo específico de alguma dessas ferramentas que eu citei aqui do Dropbox, deixe um comentário aí embaixo. Se você curtiu o formato desse vídeo sobre aplicativos, ferramentas, fluxo de trabalho, dê seu like, dê um feedback. A ideia aqui é compartilhar experiências e trazer alguma coisa que talvez você ainda não conheça, e também quero saber da sua experiência. Me conta aqui se você já usa o Dropbox, se você usa o Google Drive. Se você usa o Google Drive e você, com base nos pontos que eu falei, acha que o uso do Google Drive é melhor, traz para mim, cara, me traz um relato de como você usa o Google Drive dentro do seu fluxo. E é o que eu gostaria de saber. De repente eu usava o Google Drive de uma forma errada. Então é isso, a gente está aqui para trocar experiência. E contem comigo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima e valeu!